Opa, vamos dar prosseguimento à discografia dos Mutantes, hoje tratando dos álbuns da chamada fase progressiva da banda, que se inicia a partir do ano de 1972 com a saída de Rita Lee, depois de sua uma apresentação com a banda no Festival Internacional da Canção de 1972, onde eles performaram a música Mande um Abraço pra Velha. Convenciona-se que ela foi expulsa por Arnaldo Batista com a contrariedade de Sérgio Dias Liminha e Dinho Leme. A própria disse em sua autobiografia que foi um consenso, que todos queriam que ela saísse da banda. Fato é que, após esse momento, os Mutantes encararam de vez uma mudança definitiva para o rock progressivo, com os quatro membros remanescentes entrando em uma espécie de internato musical, com seus dias em um sítio na Serra da Cantareira, sendo basicamente composto por longos ensaios regados a LSD, o que melhorou a sua performance e, segundo eles, também serviu para expandir sua consciência. Esse período se marca pela grande virtuose de todos os membros. O show no Fono 73, que era um festival produzido pela gravadora Polydor, tinha eles como principal atração. E foi um grande sucesso de público, assim como o show Mutantes a 2.000 watts de potência, performado no Teatro Aquários, que marcou de vez essa mudança. No show do Fono, parte das performances eram intercaladas entre músicas da época do tropicalismo e do rock progressivo, mas esse show no Aquarius foi definitivo para que o público aceitasse a mudança de sonoridade. Então, depois dessas apresentações e de se sentirem confiantes com o novo repertório, a banda resolveu entrar no estúdio para gravar o álbum A e o Z em 1973. A questão aqui é que, mesmo estando satisfeitos com os resultados final, André Midani, que era o diretor da Polydor na época, não se interessou pelo projeto. A A justificativa dele foi que o som era muito pouco comercial e complexo demais para ser aceito pelo grande público. Arnaldo Batista teoriza que esse veto se deu pela paixão de Midani por Rita Lee, que posteriormente seria parceiro romântico dela. E ele também já havia incentivado a carreira solo de Rita, com álbuns que na verdade eram dos Mutantes, mas que recebiam seu nome, que foram o Build Up e o Esse é o Último Dia do Resto da Sua Vida. Então, Essa, essa recusa acabou possibilitando também que a banda se desfizesse ainda mais. Arnaldo, que era o principal líder criativo após a saída de Rita, resolveu sair, muito em decorrência do estado quase catártico que ele vivia, em virtude da LSD, e o projeto ficou engavetado por quase 20 anos até ser lançado pela agora Polygram em 1992. É, o álbum conta com 6 faixas, Calma vai dizer quais são essas faixas e a gente vai comentar sobre posteriormente. Bom, as músicas presentes no álbum em ordem de reprodução são A e o Z, Rolling Stones, Você Sabe, Hey Joe, Uma Pessoa Só, Ainda Vou Transar Com Você. Bom, como Davi disse, esse álbum marca a transição total dos Mutantes para o rock progressivo e, bom, em geral, eu gosto do rock progressivo aqui presente, eu não sou um grande fã aí do estilo, só que as músicas em geral desse álbum são muito boas e as composições em geral são muito boas, as jams da banda melhoraram significativamente comparado ao álbum anterior, Nos Pais dos Bauretes. É, os meus destaques nesse álbum seria o A e o Z, eu acho que o álbum já abre muito bem, o álbum já abre muito bem. O A e o Z é uma música extremamente interessante, ela tem ali resquícios da sonoridade do Yes, principalmente no teclado. Rolling Stones também é muito boa. E Hey Joe, eu acho que é a maior música já feita pelos Mutantes, tem 12 minutos e 20. É muito interessante, ela tem várias partes que são segmentadas juntas. É uma música muito boa. Uma pessoa só, também gosto muito. A música que eu diria que é mais fraca do álbum seria Ainda Vou Transar Com Você, só que ainda assim é uma música muito boa. Então o álbum ele fecha aí com 48 minutos e 16, e eu não sei pra Davi, mas eu acho aí um dos melhores álbuns dos Mutantes. Ele, na minha opinião, é muito superior ao álbum anterior, do Cometa dos Bauretes, e entraria fácil aí num top álbum dos Mutantes. Muito interessante. O que é que você acha, Davi? Eu concordo. É, olhando em retrospecto, é uma decisão que à época até fazia sentido.
Rock progressivo ainda não tinha portado de vez no Brasil, isso aconteceria mais na segunda metade dos anos 70. Mas é difícil entender porque é um álbum realmente muito bom. Eu destacaria a faixa título e que também é a de abertura do álbum, que é a própria Y U Z, e também é, a faixa Hey Joe, a mais longa do álbum, com 12 minutos, que apresenta uma performance bastante virtuosa mesmo. Essa é a essência do rock progressivo e aqui funciona muito bem. Eu acho que o principal desfalque do álbum é Ainda Vou Transar com Você e Uma Pessoa Só, que são as duas últimas. A penúltima, que é Uma Pessoa Só, ela tem ainda algum tom progressivo, mas Ainda Vou Transar com Você vai mais para um caminho de um hard rock. Eu acho que não combina tanto com a premissa. Seria mais adequada ao Tudo Foi Feito pelo Sol, que é o posterior, mas em geral eu acho ele bastante divertido. Acho ele também superior ao Mutante de Seus Cometas no País dos Bauretes. Se anteriormente a banda parecia estar sofrendo cada vez mais uma decadência, se esse aqui tivesse saído na contemporaneidade dos demais, eu acho que poderia haver uma quebra de paradigma e eles poderiam voltar bem para as críticas. Não aconteceu. E o próximo álbum oficial dos Mutantes, após os Mutantes e seus começos no País dos Bauretes, foi Tudo Foi Feito pelo Sol, de 1974, gravado pela Som Livre. Então, como eu já disse anteriormente, o Arnaldo Batista ele tinha saído após esse problema todo aí com a IUZ. Então, o Arnaldo não, perdão, o Sérgio Liminho, o Liminha e o Dinho Leme, eles se viram um pouco pressionados agora sem a sua principal liderança criativa e sem o seu tecladista. Assim, eles foram até o Rio de Janeiro e convocaram Túlio Mourão para os teclados. Apesar de parecer que já estavam com a nova formação, os problemas apareceriam ainda mais graves posteriormente. O Dinho Leme, alegando ter um problema na mão, desistiu da banda. Ele reconheceria posteriormente que o estresse também foi um fator decisivo para que ele tomasse essa decisão, tanto que ele ficou sem tocar até a reunião dos Mutantes em 2006. E por último, o Liminha saiu por discordâncias em relação à sonoridade do grupo com o Sérgio. Então, de um cara que tinha ao seu lado dois ex-companheiros, ele passou a não ter nenhum e teve que reformular a banda todo do início, trazendo Rui Mota para a bateria e Antônio Pedro Fortuna para o baixo. Mesmo assim, com esses elementos trágicos, esse é, segundo o próprio álbum mais rentável dos Mutantes. Ele tomou as rédeas criativas, mas também teve muita ajuda do Liminha, do Túlio Mourão e do Rui Mota. Não se sabe ao certo se essa informação ela procede, mas ela faz sentido. A turnê do Tudo Foi Feito pelo Sol durou quase 2 anos e a agenda de shows da banda era bastante prolífica. E eles conseguiram um contrato de gravação depois de terem sido totalmente ignorados pela Polydor no ano anterior. Esse álbum ele surge com a roupagem totalmente nova em comparado ao I Use. Ele ainda é um álbum de rock progressivo, só que ele tem um tom mais roqueiro mesmo, ele é menos introspectivo e menos psicodélico. Ele foi ignorado pela crítica, só que se tornou um clássico instantâneo do rock brasileiro e até hoje é relembrado. Teve show de reunião dos membros desse álbum em 2014, mostrando que ele era e ainda é muito relevante dentro do cenário. Calma, agora vai falar sobre as faixas e a gente vai comentar sobre elas, mas eu acho que é um álbum bastante divertido. Ahn, o álbum possui 10 faixas, agora eu vou enumerar elas em ordem de reprodução. São elas: Deixa Entrar um Pouco d'Água no Quintal, Pitágoras, Desanuviar, Eu Só Penso em Te Ajudar, Cidadão da Terra, O Contrário de Nada é Nada e Tudo Foi Feito pelo Sol. Bom, eu acho que esse álbum ele perde um elemento muito virtuoso comparado com o anterior. Eu acho muito pela falta do Arnaldo Batista na banda e do teclado dele. Eu acho que fez a diferença. E apesar dele ser um álbum divertido, eu concordo com o Davi. Eu acho que ele é ele é mais fraco comparado ao AUZ. Bem mais, eu diria. Meu destaque seriam a música de abertura, Deixa Entrar um Pouco d'Água, e O Contrário de Nada é Nada. O resto das músicas são boas, são legais, a instrumental do álbum é boa ainda, as jams e tudo. Só que eu acho a maioria das músicas do álbum bem ok e esquecíveis. Não é tão memorável, e eu não diria nem tão grandioso quanto o AUZ. E você, Davi? Eu acho que teve um decréscimo, o som ele se tornou mais comercial
me parece, tanto que foi o suficiente para que eles conseguissem um contrato de gravação, mas as músicas elas são têm menos substância. Eu destacaria Pitágoras, que é a segunda música, e o fechamento de tudo foi feito pelo Sol. As outras eu digo que ficam ali no limiar, são todas mais ou menos de uma qualidade parecida, só que eu acho que Desanuviar é um mau momento. É uma música que ela tem o tom mais do Ayusei, só que não ficou bom, ela é muito longa, muito lenta. Só que em geral também diria que é um álbum bastante importante dentro da carreira da banda e que parecia indicar que eles seguiriam pelo caminho, pelo um bom caminho nos anos seguintes, que acabou não se concretizando, porque o álbum seguinte é o Mutantes ao Vivo, de 1976. A banda tinha feito uma grande turnê de divulgação do Tudo Foi Feito pelo Sol, começando em 74 e terminando no ano de 76. E eles tinham investido em equipamento pesado, tinham comprado muita coisa nos Estados Unidos, estavam tentando deixar a sonoridade melhor e mais complexa. Os shows eles eram quase apoteóticos, então já haviam tido episódios de confusão em grandes multidões, mas o principal problema era a rotinista anuante do grupo, o que acabou gerando um desmanche. Túlio Mourão ele foi o primeiro a desistir, argumentando que o uso constante de drogas pelos companheiros estava influenciando na sonoridade, ele não estava gostando. Antônio Pedro Fortuna, que era o baixista, tinha discussões constantes com Sérgio Dias pelo mesmo motivo, questões criativas, e também saiu, fazendo com que metade do elenco do A e o Z estivesse fora. Sérgio Dias então contratou o baixista Paulo de Castro e o tecladista Luciano Alves, que eram remanescentes de bandas do Rio de Janeiro. Eles conseguiram gerar um entrosamento e a ausência dos ex-membros não foi sentida de imediato, mas a Som Livre não viu esse desmanche como algo bom, eles achavam que a banda deveria ter uma identidade fixa e não pareceu muito interessado em produzir um álbum seguinte. Mas o Sérgio Dias e os demais membros eles estavam firmes na ideia de que precisavam fazer um novo lançamento, e a Som Livre ofereceu como alternativa a gravação de um álbum ao vivo por precisar de menos verba. A banda fez um período de ensaio e realizou um concerto na Sala Corpo e Som do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A captação do áudio foi feita por Pena Schmidt e o resultado foi considerado satisfatório. Só que a grande problemática viria posteriormente. O setlist de mais de 2 horas não poderia ser incluído no LP, que tem um formato normalmente de 20 minutos por lado, e o Pena resolveu realizar corte nas faixas para que pudesse captar mais ou menos a essência do show. O resultado não foi o melhor pelos próprios Mutantes, não gostaram, o que refletiu também na recepção. O álbum, mais uma vez, foi bastante ignorado pela crítica e as vendas foram um fracasso. Então, foi um fim melancólico para a banda pelos próximos 16 anos, quando haveria o relançamento do A e o Z, que recolocaria os Mutantes em evidência. Ele é tido por muitos como um álbum um pouco inspirado, só que eu acho que Calan discorda disso, ele vai falar o porquê e posteriormente eu vou dar minha opinião. Além disso, ele Bom, também vai dar faixas como é de praxe. eu vou listar agora as faixas do álbum, são elas: Anjos do Sul, Bem-vindos, Mistérios, Trem, Dança dos Ventos, Sagitários, Esquizofrenia, Rio de Janeiro, Loucura Pouca é Bobagem, Heitor, Rock and Roll City, Tudo Explodindo, Grande Finale são essas faixas do álbum. Eu acho que ele, em relação ao álbum anterior, ele mantém a sonoridade mais comercial, mas eu acho que ele é mais virtuoso. A sonoridade dele me lembra muito mais o Ayuse, e eu achei ele um álbum mais divertido do que o Tudo Foi Feito pelo Sol. A abertura do álbum é muito boa, com Anjo do Sul, e o final do álbum também é muito bom, com Tudo Explodindo e Gran Finale. E a minha música favorita do álbum, que é Sagitário, está bem no meio. Eu acho que é um álbum muito divertido. Mas eu acho que faz até sentido a baixa comercialidade, a gravação em si não é tão boa e ele foi comercializado como um álbum ao vivo, então a maioria das pessoas nem deve ter se tocado que era um álbum de novas músicas originais, que a maioria dos álbuns ao vivo produzidos são de setlists anteriores. Mas, assim, olhando em retrospecto, é um álbum muito interessante e para quem é fã tanto de rock progressivo, que eu acho que aqui a sonoridade se afasta mais do rock progressivo, é mais a maioria das músicas são mais voltadas pro rock, pop, eu diria, mas ainda assim é muito interessante. Eu gostei relativamente do álbum, eu diria que é um álbum bom. E você, Davi, achou o quê? Eu também acho, ele é bem variado.
Eu acho que o principal problema foi a questão dos cortes e da qualidade de gravação, então talvez a gente nunca vá ter noção de fato como foi a atmosfera dessa apresentação. Tem algumas, eu não sei se você concorda, eu quero até ouvir, mas tem alguns cortes em algumas músicas que são muito abruptos. É, Então, percebi. E tem umas interseções com a plateia, que, tipo, algumas músicas têm aplauso e tem som de plateia, e tem outras que não. Tipo, fica parecendo que algumas músicas foram regravadas em estúdio e algumas são as performances originais. É meio confuso. é verdade. A minha faixa favorita pra mim é a que é a melhor gravada, que é a Anjos do Sul. Mas eu também gosto muito de Tudo Explodindo, que é uma música bem virtuosa. Eu teria como destaque negativo Trem barra Dança dos Ventos. É muito ruidosa a produção dessa música, eu não consegui entender quase nada. Mas em geral, eu acho que ele deveria ser tratado com mais carinho pelos fãs do rock progressivo e dos Mutantes. Não é tão ruim quanto as circunstâncias apontavam que ele seria. Foi feito com muita má vontade da gravadora. Eu acho que ele é pior do que o Tudo Foi Feito pelo Sol, só que não houve um decréscimo claro. E poderiam sim ter continuado, principalmente levando em conta o estouro de popularidade que o rock teria na década seguinte. Você tem mais algo a dizer? Não, acho que não. Pois é, só que é um álbum bom e que, pra quem se interessa, eu diria mais pelo rock progressivo, é interessante. Pra quem é muito fã dos Mutantes, principalmente da era clássica, né, que seria de 68 a 70, o som é muito destoante, mas é um álbum muito legal do rock progressivo, eu diria. Pois é. Muito bem dito. Então é isso aí. No próximo vídeo a gente vai finalizar efetivamente essa discografia falando dos Mutantes no século XXI. Obrigado pela audiência. Valeu.